A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega seu pai, sua mãe. Foi isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, o chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das delações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o Juca. O acervo da repressão, que está no Arquivo Público do Rio de Janeiro, revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, 4 dias depois da prisão, Cardoso foi morto num subúrbio do Rio. 6 de maio de 1973. O professor de História Francisco Jacques Moreira de Alvarenga é trazido para este quartel na Tijuca, na zona norte do Rio. Aqui funcionavam os órgãos de repressão do Exército. Integrante da RAM, Resistência Armada Nacional, Jacques é interrogado e torturado. No dia seguinte, o militante da ALN, Merival Araújo, ex-aluno de Jacques, vai ao encontro do ex-professor em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Ele é preso e morto. O Jacques teria dito que tinha uma quantidade imensa de policiais à paisana e disfarçados de mendigo, de vendedor de ambulante. E ele ainda tentou avisar o Merival, mas quando o Merival correu, os policiais foram em cima dele. Jacques passa a ser considerado um delator pelas organizações de esquerda e é assassinado pela ALN. No início de 67, o estudante Márcio Leite de Toledo vai fazer um curso nos Estados Unidos. Em julho de 69, volta a viajar para aprender técnicas de guerrilha em Cuba. Ele era militante da ALN. Ele mais se revoltava era contra a injustiça social. Ele não aceitava o que ele via, pobreza, desonestidade social. Em meados de 70, surgem os primeiros problemas entre Márcio e a ALN. Márcio desaparece. 40 dias depois, ele, através de um apoio da organização, ele reaparece. Então nós dissemos o seguinte: você não tem mais condições de ser dirigente da organização. Nós aceitamos você na organização de volta, mas você vai ter que provar de novo que você pode ser dirigente da organização. Colocamos ele num grupo de fogo. E esse grupo onde ele ficou foi realizar uma ação. Quando chegou a polícia, o Márcio fugiu, pegou a metralhadora e foi embora. Preocupados, os dirigentes da Ação Libertadora Nacional dão a ele uma única opção. Propusemos a ele o seguinte, quer dizer, que nós achávamos que o caso dele era de sair do Brasil. Você tem informações que são informações muito perigosas para a organização. Márcio recusa o ultimato. E mesmo sem jamais ter delatado alguém, é condenado à morte. A direção nacional da organização tomou uma decisão unânime de executar o Márcio como sendo um perigo para a organização. 6h30 da tarde do dia 23 de março de 1971. Márcio Leite de Toledo caminha por esta rua, nos Jardins, na zona sul de São Paulo. Chega um Fusca Grená com 4 pessoas. 2 homens saltam armados. Márcio percebe que vai ser morto e tenta fugir para uma casa que ficava aqui. Mas não consegue. É executado com vários tiros. Você participou da morte diretamente da ação do Márcio? Não, eu não posso dizer a você se eu participei diretamente da ação do Márcio. Foi escalado um comando de 4 pessoas e foi tomada uma decisão de segredo à morte. Mas dos 4, você pode dizer quantos estão vivos e quantos estão mortos?
Dos quatro? Dos quatro ali eu acho que só tem um vivo mesmo, só um está vivo. Esta semana chega às livrarias um livro em que Carlos Eugênio, hoje músico, conta esta e outras histórias da guerrilha. Foi um erro matar o Márcio? Eu digo hoje que foi um erro matar o Márcio. Agora, na época... As pessoas que decidiram e que mataram seu irmão, qual é o teu sentimento em relação a eles? Ódio não, sentido de vingança também não. Talvez pena. Cometer um ato impensado, desrespeitar um companheiro, que acima de tudo foi um ato covarde.